Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para uma aula hoje, começando o nosso curso de História de Camaragibe. Acabou de sair, no caso saiu sexta-feira, o edital da Guarda Municipal de Camaragibe e tem história. Então a gente vai aqui dar um conteúdo sobre a história de Camaragibe. História, geografia e características culturais do município. É assim que está no seu edital, é assim que a gente vai ver aqui o nosso conteúdo. Beleza? Então, gente, você que chegou aqui, caiu de paraquedas, alguém indicou, curta, comenta e compartilha. Não perde tempo, certo? A gente vai ter um material também. Se você quer um material de história de Camaragibe, manda mensagem para mim, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, porque a gente vai ter um material para vocês, história e geografia, com questões. Então, um material de questões para vocês poderem estudar este conteúdo, tá certo? Então, manda mensagem. Óbvio que eu ainda estou preparando, mas você vai mandar mensagem, em breve a gente vai fazer. Isso sai pronto para vocês. Tranquilo? São muitas vagas, tá certo? É uma quantidade de vagas muito grande, o que eu acho que vale a pena você fazer. Por quê? A gente tá no ano que saiu também a Agente de Trânsito de Olinda, saiu Guarda de João Pessoa, acabou de sair PMPE, talvez saia Recife. O que significa isso? Duas coisas. Primeiro, é muito concurso, logo algumas pessoas vão passar em mais de um e vão escolher um, escolhe outro, e aí você tem que fazer, porque a sua vaga tá ali mais perto, certo? Então o cara que tá top, passou em tudo, ele vai escolher um, certo? Isso é bom também de pensar. 2, o conteúdo você acumula. Então não vai cair história de Camaragibe, em Recife ou em outra que você vai fazer, mas vai cair português, vai cair ética, vai cair raciocínio lógico, vai cair direito. Então, irmão, esteja estudando, beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa que é importante, ok? História de Camaragibe, para a gente conseguir entender. O edital de vocês ele não especificou ponto por ponto. Então, o que a gente vai fazer? Vai falar sobre um conteúdo geral de Camaragibe que pode cair na sua prova nesse conteúdo. Então, vamos lá. Como é que começa isso? Primeiro, o nome Camaragibe, ele vem de um nome indígena. Então, já começa daí. Quem habitava aquela região antes da chegada dos portugueses? Porque a gente geralmente costuma olhar a história do Brasil a partir de 1500. Mas a gente tem que olhar o seguinte: os povos indígenas habitavam aquela região. Quem são? Nós temos dois troncos de povos que habitam Pernambuco: os tupis e os tapuia. Os tupis eles estão mais para a região litoral, que é onde Camaragibe está, gente. Mas Camaragibe é longe, calma. Quando eu estou dizendo povo perto da praia, Camaragibe ele está próximo, aproximado, certo? Então são povos tupi. Os povos tapuia, eles estão na região do Agreste e Sertão. Alguns povos até habitam o litoral, mas em geral é Agreste e Sertão, ok? Isso é para a gente ter uma dimensão aí nesse aspecto aí, para a gente conseguir observar essa relação, como se localiza, tá bem? O 2, para a gente conseguir entender esses povos que habitavam a região, eles provavelmente eram dos povos Tabajara. Pode ser Tabajara ou Caetés. Existe uma discussão sobre isso, tá certo? Que habitavam essa região nesse momento aí. Mas são do tronco tupi. Como era a vida desses povos? Primeiro, uma coisa que você deve entender, e grave isso: existiam diversos povos indígenas. Você jamais vai dizer que existe um povo indígena só no Brasil. Existiam diversos. A vida desses povos, elas eram seminômades. Então, eles já praticavam agricultura de subsistência. Significa eu tenho uma plantação pequena e a partir dessa plantação eu vou produzir alguma coisa que eu posso consumir. Qual era a principal coisa que os povos indígenas trabalhavam na terra naquele período? Mandioca. Da mandioca, que é a nossa macaxeira, vem, por exemplo, a farinha e vem a tapioca. Então vem dessa tradição indígena nesse sentido. Outra coisa, água traz vida. O que é Camará? Camará é o rio. Então os povos indígenas, muito provavelmente, eles habitavam perto dos rios. Por quê? Porque você consegue ter uma terra fértil e você consegue caçar e pescar na região. Então, assim como os povos indígenas praticavam a agricultura de subsistência, eles também praticavam a caça e a domesticação de animais. Então, eles caçavam, pescavam e criavam animais. Que animais? Um boi, uma vaca? Não. A gente chama de animais de pequeno e médio porte, como, por exemplo, a capivara. Certo? Então o rio Capibaribe, olha o rio Capibaribe, inclusive a gente sabe que existe um processo, né, de levar aquela transferência fluvial, de você conseguir barcos que saiam de Camaragibe, passem ali pela várzea, cheguem no centro do Recife. Isso já foi uma proposta
das prefeituras e tal, mas que nunca andou. Seria uma coisa muito interessante, né? Nosso estado, né, a nossa região metropolitana, ela tem tantos rios e a gente não consegue inserir esses rios. Mas o rio Camará é que vai dar nome àquele território, certo? Então, Camaragibe, essa terra dos camarás, então onde você vai ter os povos, esse rio Camará, que com certeza lembra o seguinte: o rio Camará era fonte de vida, de beber água, de terra fértil, de comer os animais que paravam para beber água, de pescar. Os povos indígenas viviam disso. E aí em 1500 chega os portugueses. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Manda esse vídeo para mais gente. Abriu um grupo lá no teu WhatsApp de gente que está estudando para a história de Camaragibe? Manda esse vídeo. 2, eu sempre deixo o Pix aqui na descrição. Por quê? O nosso trabalho é gratuito, seguirá sendo gratuito, mas você pode ajudar o nosso canal a crescer também, para a gente melhorar, aprimorar, sempre é bom, beleza? Então, vamos nessa. Camaragibe, então os portugueses quando chegam, mais especificamente, 1535, Duarte Coelho chega em Pernambuco. Ele vai chegar em Igaraçu, depois ele chega em Olinda, 1537, e aí ele começa a se expandir. No ano de 1549 é dado como um ano que a gente vai ter o primeiro engenho de cana-de-açúcar, onde hoje seria Camaragibe, tá certo? Então, o que era feito em Camaragibe? Duas coisas. Primeiro, naquele primeiro período, extração de pau-brasil. Então, muito provavelmente, nós temos uma grande quantidade de pau-brasil naquela região. Por que a gente não tem hoje? Porque foi tirado tudo, basicamente. Segunda coisa, cana-de-açúcar. Então, qual é o primeiro produto extraído de Camaragibe? Pau-brasil. Qual é o primeiro produto trazido pelos portugueses, plantado no período português, a grande fonte de renda daquele período? Cana-de-açúcar. E por que a cana-de-açúcar? Porque aquele território, o litoral pernambucano como um todo, ele é ideal para o açúcar, porque nós temos duas coisas. Primeiro, clima tropical, quente e úmido. A gente sabe que é quente porque está muito quente. E úmido por quê? Porque chove muito. Então, o nosso clima tropical é perfeito para cana-de-açúcar. E o solo é o solo massapê, chamado de terra roxa. Então, facilita para a gente ter um processo de produção açucareira. E aí você vem, instala a indústria açucareira e começa a produzir. Então você tem que desmatar uma vasta área, trazer o açúcar, plantar o açúcar, instalar a indústria açucareira para conseguir produzir. E por que valia a pena todo esse investimento? Porque o açúcar era um produto extremamente caro. Naquela época o açúcar era chamado de ouro branco, tendo em vista o quão rico ele era, o quão caro ele era. O açúcar era um produto que era servido, não é assim, bota um café e mete açúcar, não. O açúcar ele começou de maneira medicinal, porque o açúcar ele ajuda a cicatrizar. Então levou um corte, mete açúcar. Isso é verdade, viu? E depois o açúcar ele era presente. Então você ia casar, você ganhava um pacote de açúcar de presente. Não é mentira isso não, certo? Era assim que a gente observava nesse período aqui em Pernambuco. O açúcar ele era muito caro, então Pernambuco começou a produzir açúcar. Esse açúcar ia para Portugal, porque era a nossa metrópole, não esqueçamos, Portugal é a nossa metrópole. De Portugal ele vai ser refinado na Holanda, então ele é refinado na Holanda, para depois ele ser distribuído. Então, o açúcar, ele era uma maneira, uma forma de você trazer lucros para Pernambuco, que naquela época era o principal exportador de açúcar e era o principal estado em riqueza mesmo do Brasil naquele momento, tá certo? E aí você, para fazer essa produção açucareira, você teve uma presença de Duarte Coelho, e aí eu quero que você grave uma coisa aqui. Qual é a relação dos portugueses com os indígenas? Ela é uma relação de aliança e guerra. Porque, em geral, a gente acha que é uma coisa ou outra. Não. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Eles fazem alianças e também fazem guerras. Até porque, vamos lembrar, você tem mais de um povo indígena. Você tem vários povos indígenas. Então, eles se aliam com uns, atacam outros, fazem guerra com... Então, isso está acontecendo em Pernambuco nesse período da ocupação da colonização portuguesa. Você não pode dizer que o indígena não teve nenhum tipo de aliança com os portugueses. Falso. Ou, uma palavrinha que pode cair também,
dizer que o índio ele foi passivo. Aí você erra completamente. Não diga que ele foi passivo. Teve revolta indígena, teve tudo isso. Grava porque isso é crucial para você conseguir compreender esse processo, tá bem? E aí o que vai acontecer nesse momento aqui na chegada dos portugueses? Você vai ter essa ampliação, esse crescimento da produção açucareira e Camaragibe, a região metropolitana, o que hoje a gente entende como região metropolitana, Recife, Olinda, Igaraçu, toda essa região se estendendo para produzir esse produto, ouro branco, e mandar para Portugal. E assim a gente vai desenvolvendo a construção da capitania que deu mais lucro em Pernambuco nesse período. Entendeu? Gostou? Tranquilo? Então é assim que a gente vai conseguir entender o comecinho de Pernambuco, de Camaragibe. Aí a gente vai andar até lá, quando Camaragibe consegue a sua autonomia em 1982. Beleza? Curtiu? Forte abraço. Essa semana ainda tem aula. A gente vai ter um curso também no Mauel a partir do dia... no final de abril a gente já começa um curso completo, se você quiser. Beleza? Tamo junto e forte abraço.